O folclore brasileiro é cheio de figuras incríveis, né? Tem aquelas que protegem, que trazem alegria, mas também tem as que nascem da sombra dos nossos medos mais antigos. E hoje a gente vai mergulhar fundo na história de uma dessas figuras, a lenda bem sombria de Romãozinho. Olha, a história já começa com um detalhe que, sério, arrepia. Porque aqui não tem choro de bebê, não tem aquela inocência que a gente espera, nada disso. Desde o berço, o Romãozinho já era diferente. Era só um olhar frio que observava tudo, calculista, um aviso do que ainda estava por vir. Então, vamos dar uma olhada em como foram os primeiros anos dele. Porque os sinais de que algo ali não estava certo, eles não demoraram nada para aparecer e para perturbar a paz da própria família. Se a gente olha para essa lista, cada item vai construindo a imagem de que tinha alguma coisa fundamentalmente errada ali. Ele nasceu pequeno, meio torto, tinha um olhar de adulto, sabe, que não combina com uma criança, e o pior, o prazer dele vinha da dor dos outros. E a simples presença dele parecia, sei lá, envenenar tudo ao redor, até os animais ficavam doentes. A gente não está falando de uma criança levada, não. A gente está falando de um mau presságio. E é aqui que está o ponto central da natureza dele. As mentiras do Romãozinho não tinham um porquê. Ele não mentia para ganhar algo ou para escapar de um castigo. Eram mentiras puras, que nasciam de uma vontade genuína de ver o caos acontecer. Ele era, na essência, um semeador da discórdia. E agora a gente vai ver como essas sementes de ódio finalmente deram frutos. Aquela brincadeira cruel de criança está prestes a virar uma tragédia que não tem mais volta. Pensa só. A dinâmica da família foi completamente envenenada. Aqueles sussurros do Romãozinho transformaram o amor em desconfiança, as conversas em brigas. O lar, que devia ser um lugar seguro, virou um campo de batalha, sabe? Minado pela desconfiança que ele plantou. E então, o horror vira realidade. Manipulado por mais uma invenção do filho, o pai, cego de raiva e de dúvida, comete o ato mais terrível de todos. Uma mentira. Uma simples mentira de criança leva à morte da própria mãe. A verdade, quando finalmente aparece, é simplesmente insuportável. O peso do que ele fez, de ter sido enganado pelo próprio filho para destruir a família, leva o pai ao desespero total. E aí, a tragédia se completa. E é exatamente aqui que a história fica sinistra de verdade. A reação dele. Não tem culpa, não tem medo, só o som da risada de uma criança enquanto o mundo da família dele desabava por completo. Esse é o auge da maldade dele. É um momento bem pesado na história e faz a gente pensar, né? Lendas como a do Romãozinho não são só historinhas de terror. Elas funcionam como um espelho dos nossos medos mais reais. O medo da traição, da maldade que pode surgir de onde a gente menos espera, até de dentro da nossa própria casa. É justamente analisando essas narrativas que a gente consegue entender melhor não só a nossa cultura, mas a própria natureza humana. Se esse tipo de mergulho faz sentido para você, considere deixar um like e se inscrever no canal. É um apoio que faz toda a diferença para a gente continuar trazendo essas análises. Valeu mesmo pelo apoio. Bom, voltando para nossa lenda, a história do Romãozinho está longe de acabar. A maldade dele foi tão, mas tão fora do comum, que acabou atraindo uma atenção, digamos, superior. E o resultado foi uma punição tão eterna quanto o ódio que ele espalhava. Diz a lenda que o próprio céu, vendo aquilo tudo, resolveu intervir. Mas não para salvar, não. O castigo foi na mesma medida do crime. Uma vida eterna dedicada àquilo que ele fazia de melhor. E a maldição dele é bem específica. Olha só. Primeiro, ele não pode morrer. A vida dele se tornou infinita. Segundo, ele não pode crescer. Está preso para sempre no corpo de uma criança. Terceiro, por causa disso, ele é condenado a vagar sem descanso. E para quê? Para cumprir a sua única e eterna missão: espalhar a discórdia por onde quer que ele passe. Certo. Então, como é que essa criatura amaldiçoada age no mundo? Ele não precisa de força bruta nem de planos mirabolantes. A arma dele é muito mais simples e muito mais poderosa. E é aqui que está a genialidade do mal dele. Romãozinho sabe muito bem que as dúvidas mais destrutivas não nascem de mentiras gigantes, mas sim daquelas pequenas faíscas de desconfiança que a gente mesmo alimenta até virar um incêndio. É uma frase tão simples, né? Quase inofensiva. Mas se for dita no momento certo, pro ouvido certo, é o suficiente para acabar com uma amizade, para destruir uma confiança que levou anos para ser construída. Outro sussurro. Ele pega um simples desentendimento e transforma numa conspiração. Planta aquela sementinha da paranoia, a ideia de que a outra pessoa tem uma intenção ruim, deliberada.
E essa ataca direto numa insegurança que quase todo mundo tem. Ele pega o medo de ser ridicularizado e transforma isso numa certeza na cabeça da pessoa. É sutil, é cruel e, segundo a lenda, é terrivelmente eficaz. Tá, e como a gente traz essa lenda pro nosso dia a dia? Como é que a gente saberia se o sussurro do Ramonzinho tá por perto? O folclore dá umas dicas bem claras sobre isso. Presta atenção nesses 2 pontos. O som de uma risada de criança onde não deveria ter ninguém, ou então aquele sentimento que vem do nada, uma raiva, uma desconfiança sem motivo nenhum por alguém. De acordo com a lenda, isso não é coincidência não. São sinais de que ele esteve por ali. E aqui está o final mais aterrorizante da lenda. Depois que o sussurro entra na cabeça de alguém e a pessoa acredita, Ramonzinho vai embora. Ele não precisa fazer mais nada. A semente foi plantada. E a mentira, bom, a mentira agora já não é mais dele. É sua. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A lenda do Ramonzinho é sobre um menino terrível, sim, mas é também sobre como a nossa confiança é frágil e sobre o poder destrutivo de uma pequena dúvida. Parando para pensar, quantas das nossas opiniões mais fortes sobre outras pessoas não começaram com uma fofoca, um mal-entendido, um simples sussurro?